Assim que André se ausentou da casa, Karina decidiu que era o momento de ir embora e tirar o filho daquele lugar. Ela já não via mais solução e agora era caso de vida e morte. Ela temia que ele pudesse machucar o filho e ela nunca permitiria isso. Prepare-se, estamos indo embora, disse a mãe naquele momento, tentando manter a calma, apesar de estar machucada. Ela rapidamente empacotou as coisas essenciais em 2 malas e pegou os documentos, e então ela e Arthur se dirigiram para a estação. Eles compraram passagens para a cidade vizinha, onde escaparam das ameaças de André. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Karina entrou radiante no quarto, segurando um buquê de rosas nos braços. O buquê era verdadeiramente lindo, exuberante e composto por uma mistura de rosas vermelhas e brancas, enormes e perfumadas, claramente simbolizando algum evento importante na vida da mulher. Arthur olhava para a mãe com expectativa, esperando pelo que ela diria. "Você gostou do buquê?", perguntou Karina, estendendo as rosas para Arthur. "Sim, mas o cheiro é muito forte", ele respondeu, torcendo o nariz. Então Karina estendeu a mão direita para o filho, exibindo um anel em seu dedo anelar. A razão para o buquê ficou clara naquele momento. "Filho, e do anel, você gostou?", ela perguntou alegremente. Arthur tentou não demonstrar seu descontentamento e apenas acenou com a cabeça. Claro, o anel era bonito, com pedras que mudavam de cor conforme a luz refletia nele. Mas para o menino de 10 anos, este anel simbolizava algo completamente diferente, o fim de sua vida tranquila com a mãe. Karina não reparou no descontentamento do filho. Ela estava ocupada, procurando um vaso adequado para o buquê. Mas naquela casa alugada, não havia um vaso apropriado, então ela teve que usar um balde e colocar as flores dentro para que não murchassem. O buquê parecia menos bonito agora. Karina, vendo que seu filho parecia triste e que mal conseguia conter as lágrimas, tentou conversar com ele. "Jonas será um marido e um padrasto maravilhoso, tenho certeza disso", Karina disse com um sorriso no rosto. "Você pode não perceber agora, mas seremos muito felizes." Arthur deu de ombros vagamente. Ele não queria que a mãe se casasse de novo, ele tinha muito medo do que estava por vir, mas tentava esconder isso dela. Karina estava apaixonada, radiante de felicidade, antecipando o início de sua vida de casada com Jonas. "Seremos a família Castro agora", ela disse com entusiasmo. "O que achou desse sobrenome?" "Não, eu vou continuar sendo Oliveira, gosto mais desse nome", ele respondeu evasivamente. "Bem, está tudo bem", Karina concordou pacientemente, percebendo que talvez tenha forçado o assunto. Arthur ficou em silêncio. Ele resistiu com todas as suas forças à ideia de que ele e sua mãe agora viveriam com Jonas. Claro, eles não precisariam mais pagar aluguel e o apartamento dele era grande e espaçoso, mas Arthur tinha o pressentimento de que não seriam felizes em sua nova família, afinal ele não conhecia Jonas o suficiente para confiar nele. O relacionamento dele com sua mãe durou pouco tempo e eles não tiveram muitas oportunidades para se conectarem. Era difícil para Arthur se abrir e confiar nas pessoas, principalmente com relação aos homens que se aproximavam de sua mãe. 2 anos atrás, Arthur e sua mãe ainda moravam em outra cidade com André, pai biológico de Arthur. André conheceu Karina quando eram muito jovens, ela engravidou e eles resolveram morar juntos. Karina abandonou os estudos para cuidar do filho. André fazia trabalhos esporádicos, pois tinha dificuldade de arrumar emprego, ele era usuário de drogas. Como consequência, quando ele estava totalmente fora de si, começou a maltratar Karina, e algumas vezes chegou a agredir o filho quando ele o incomodava. Quando Arthur era pequeno esses momentos difíceis eram esporádicos, mas com o passar do tempo e vício foi piorando para coisas mais pesadas. Karina trabalhava como costureira e ele controlava minuciosamente o dinheiro dela, contando cada centavo para que ele pudesse manter seu vício. Certo dia, André encontrou dinheiro escondido na cozinha, dentro de um pequeno pote. Ele dizia que Karina gastava todo o dinheiro dele com bobagens, enquanto Karina mantinha os gastos apenas com o necessário e comida para a família. O dinheiro escondido era para que ela comprasse alimento para o filho. Nesse dia, ele bateu violentamente em Karina para que ela nunca mais escondesse nada dele. Assim que André se ausentou da casa, Karina decidiu que era o momento de ir embora e tirar o filho daquele lugar. Ela já não via mais solução e agora era caso de vida e morte. Ela temia que ele pudesse machucar o filho e ela nunca permitiria isso. "Prepare-se, estamos indo embora", disse a mãe naquele momento, tentando manter a calma, apesar de estar machucada.
Ela rapidamente empacotou as coisas essenciais em 2 malas e pegou os documentos, e então ela e Arthur se dirigiram para a estação. Eles compraram passagens para a cidade vizinha, onde escaparam das ameaças de André. Na época, Arthur estava assustado, preocupado com sua mãe e com medo de que seu pai os encontrasse. Mas isso nunca aconteceu. André já estava afundado demais em seu vício para ir atrás deles. Pouco tempo depois, André foi encontrado morto em sua casa, provavelmente vítima de uma overdose. Apesar da tragédia, quando Karina recebeu a notícia se sentiu aliviada, pois finalmente poderia viver livre com seu filho. Eles não tinham planos de voltar para sua cidade natal. Ninguém os esperava lá, nem os procurava. Karina não tinha parentes vivos. A propriedade em que moravam com André era da mãe dele, com quem Karina nunca se deu bem, pois ela defendia o filho dizendo que todo o mal que acontecia era culpa de Karina, que não sabia cuidar do marido e agora culpava ainda mais, acreditando que o filho havia tirado a própria vida depois do abandono dela, o que não era verdade. Portanto, após sua morte, não havia herança a ser discutida, era tudo da ex-sogra. Karina retomou a profissão de costureira, aceitando encomendas para a confecção de vestidos e pequenos reparos. Ela trabalhava em casa e podia ficar perto do filho. Eles levavam uma vida modesta, mas Karina era muito esforçada e nunca deixava faltar nada para o filho. Arthur estudava em uma escola próxima de sua casa e era um aluno dedicado. Aparentemente, as coisas estavam voltando ao normal. Arthur começou a esquecer o que havia acontecido em sua família, mas frequentemente tinha o mesmo sonho. Seu pai o perseguindo, gritando, com o rosto distorcido de raiva. Foi assim que Arthur lembrava de seu pai, e ele estava aliviado por não ter que conviver mais com o pai. Em relação a todos os homens que tentavam se aproximar de Karina, Arthur os encarava com desconfiança. Ele temia que qualquer um deles pudesse causar dor a ele e à pessoa mais importante de sua vida, sua mãe. A última coisa que Arthur queria era reviver o passado e sentir medo novamente. No entanto, Jonas apareceu em suas vidas no momento em que Arthur estava certo de que sua mãe não queria relacionamentos sérios depois da tragédia com seu pai. Ele pensava que Karina deveria ter tirado lições importantes dessa experiência. Criar seu filho e dar a ele toda a sua atenção. No entanto, Jonas apareceu e estava fazendo todo o esforço para conquistá-la, e ela sentia falta de um companheiro em sua vida. Além disso, Karina era muito jovem e atraente e ele não quis perdê-la, pedindo para casar com ela em pouco tempo de namoro. Jonas dizia que não fazia sentido ela viver de aluguel, enquanto ele tinha espaço de sobra, era melhor que eles se casassem logo. Eu não vou fazer você me chamar de pai, ele dizia para Arthur. No entanto, Karina tinha a estranha convicção de que Jonas se tornaria um ótimo pai para ele, educando-o da maneira certa e não dando maus exemplos como fez o pai de Arthur. Agora viveremos felizes como uma família completa, ela afirmava. Arthur concordou com a cabeça, mas ele realmente não queria aquela suposta família perfeita com um homem que ele mal conhecia. Jonas era gentil, educado e bom com Arthur. O garoto, por sua vez, não fazia exigências, não resistia à relação de sua mãe e seu novo pretendente, não se intrometia na vida pessoal de Karina. Em geral, Arthur era o enteado perfeito, exatamente como Karina imaginava que Jonas seria o padrasto perfeito. O casamento aconteceu um mês depois, e no mesmo dia, Karina e Arthur se mudaram para o apartamento de 3 quartos de Jonas, onde Arthur tinha seu próprio quarto. Olha como é luminoso, Karina disse com admiração. Que belas cortinas! Que cama macia! Olha como é grande esta televisão para você assistir seus desenhos. Já sou grande demais para ver desenhos animados, Arthur respondeu, mas viu os sorrisos nos rostos de sua mãe e de Jonas. Além disso, ele notou como Jonas olhava para sua mãe com amor, carinho e admiração. Parecia que ele deveria relaxar e permitir que esse homem fizesse sua mãe feliz. Arthur estava na 4ª série, fazia amizades na escola e começava a interagir com as crianças da vizinhança. As mudanças constantes não eram boas para suas amizades, mas ele tentava manter contato com seus amigos, pois entendia o valor da verdadeira amizade. No entanto, sua mãe, Karina, não tinha amigos. Ela preferia manter seu círculo social limitado ao trabalho e à família, dizendo que isso era mais do que suficiente para se sentir feliz e satisfeita. Jonas tinha indicado Karina para ser secretária no escritório de advocacia de um conhecido. Ela ganharia um salário melhor do que como costureira, além dos benefícios com a carteira assinada. Ela ficou muito animada com a novidade. Era um novo recomeço para sua vida. A cada fim de semana, Jonas,
Karina e Arthur costumavam sair juntos, seja para o cinema, teatro, zoológico ou circo. No entanto, com o tempo, essas saídas tornaram-se mais raras, e no final do primeiro ano de convivência da mãe com seu novo marido, a família raramente saía, no máximo uma vez a cada 2 meses. Foi então que Arthur começou a notar as mudanças no relacionamento entre sua mãe e Jonas. O primeiro sinal de alerta foi quando Jonas começou a questionar Karina por que ela estava chegando tão tarde em casa. Karina explicava que estava com muito trabalho no escritório, mas Jonas não ficava satisfeito com a resposta. Começou a sentir ciúmes de Karina. Agora ela se vestia bem para ir ao trabalho, estava sempre perfumada. Isso alimentou a imaginação de Jonas, achando que ela poderia estar tendo um caso no trabalho. Arthur sabia que sua mãe estava descontente com o comportamento de seu marido e que ela nunca o trairia, mas não se metia, entrava no seu quarto e esperava a situação melhorar. Em uma noite, enquanto mãe e filho estavam sentados à mesa jantando, Jonas chegou em casa bêbado. "Jonas, você bebeu?", questionou Karina. "Não é da sua conta. Você não chega a hora que quer em casa?" "Pois então eu também faço o que quiser", disse Jonas de maneira raivosa. Arthur notou o clima de tensão no ar. "O que tem para o jantar?", questionou Jonas. "Nós já jantamos", respondeu Karina levantando-se da mesa. Jonas então agarrou Karina pelo braço. "É assim que você recebe seu marido? Faça meu prato, mulher", disse Jonas com os olhos fixos em Karina. Arthur estava aterrorizado, mas determinado a proteger sua mãe, se necessário. Karina cedeu para que seu filho não presenciasse uma cena pior, preparou a comida e a colocou na mesa. Ela se sentou ao lado de Jonas, que depois de satisfeito despejou o resto da comida de maneira desleixada na pia. Arthur sentiu um nó no estômago ao ver sua mãe forçada a agir dessa maneira, como se tivesse que servir Jonas como uma escrava. Essas noites se tornaram corriqueiras na casa da família. Arthur se esforçava para se esconder em seu quarto durante esses momentos, ouvia as discussões cada vez mais acaloradas entre Karina e seu marido, seguidas do som de pratos se quebrando. Às vezes, durante a noite, ele podia ouvir os sons de reconciliação, mas havia algo de falso nisso tudo. Arthur sentia nojo e medo, e desejava que essa vida que eles estavam vivendo terminasse o mais rápido possível. Ele se perguntava se sua mãe não percebia com quem estava lidando. No final das contas, Jonas não era diferente de André. Após 1 ano e meio de convivência com Jonas, o divórcio foi inevitável, as brigas estavam saindo do controle e Karina percebeu que mais uma vez estava em um relacionamento abusivo. No entanto, ela não queria desistir do amor, sentia falta da presença de um companheiro na sua vida, queria uma família perfeita como via tantas por aí. Por que ela também não poderia ser feliz? Então, mais uma vez, mãe e filho estavam vivendo sozinhos. Arthur sentia paz quando viviam apenas os dois juntos, não havia discussões, nem choros. Mas para Karina não era o suficiente, ela não se via vivendo sozinha, sem um companheiro, achava que sozinha não poderia prover uma vida segura para o filho. Algum tempo depois, Karina atraiu um novo pretendente chamado Pedro. Ele era um cliente do escritório onde Karina trabalhava e ao vê-la na recepção não demorou a pedir seu telefone. Karina continuava uma mulher muito bonita apesar de todo o sofrimento que havia enfrentado. Na época, Arthur já tinha 14 anos, cresceu, começou a frequentar a academia, ele tinha esse sentimento de que precisava se tornar um homem o mais rápido possível para poder proteger sua mãe. Logo, Karina informou ao filho que se casaria pela 3ª vez, desta vez Arthur não quis se manter calado e pediu que a mãe não se casasse. Mesmo com a pouca idade, ele percebeu que a mãe atraía sem perceber o mesmo tipo de relacionamento, apaixonava-se rapidamente e se casava com um impulso juvenil. Mesmo com a pouca idade, Arthur já percebia essa questão, a vida fez com que ele amadurecesse mais que os adolescentes de sua idade. E como Arthur temia, pouco tempo depois de casados o novo marido da mãe, Pedro, começou a ser rude com sua esposa e a humilhava, especialmente por seu baixo salário como secretária. Karina apenas chorava, já não tinha mais vontade de se arrumar para ir ao trabalho, não se sentia valorizada, logo foi mandada embora, o que piorou toda a situação. Pedro cobrava que ela arrumasse um emprego logo para que ela ajudasse nas despesas da casa, mas todas as oportunidades que surgiam, ele dizia que o salário era muito baixo e que ela deveria encontrar coisa melhor. Mesmo fazendo todo o serviço doméstico, o marido não via valor no que Karina fazia, era extremamente exigente e estava sempre reclamando de tudo, a comida estava temperada demais ou sem tempero, a casa estava bagunçada demais, ele sempre encontrava algum motivo para reclamar.
Pedro não tinha um relacionamento com Arthur, que evitava ficar em casa para que Pedro não pudesse reclamar dele também e fazia de tudo para não incomodá-lo. Saía cedo para a escola, voltava apenas para almoçar e já saía rapidamente para a academia, onde ficava até o final da tarde. Quando chegava, jantava, tomava um banho e ficava em seu quarto até o dia seguinte. Eles mal se viam. O filho percebia o sofrimento de Karina. Ela mais uma vez não era feliz no relacionamento. E ele dizia para a mãe: "Vamos sair daqui, mãe. Já recomeçamos tantas vezes, esta não será a primeira, estou do seu lado." Mas Karina não via saída para essa situação, estava desempregada e pensava como iria se sustentar. Não demorou muito após essa conversa para que Pedro levantasse a mão para Karina pela primeira vez. Mais uma vez Karina estava em um relacionamento abusivo. Arthur não sabia mais o que fazer, se via de mãos atadas, pois quando tentou proteger sua mãe, foi repreendido por ela. "Não se meta quando adultos estiverem conversando", ela disse, e ele percebeu que sua mãe, na verdade, já estava acostumada a essa vida. Era o estilo dela, gostava de servir, e em troca de sua bondade, recebia tapas e palavrões ocasionalmente, como se fosse o preço que ela tinha que pagar por ter um marido. Arthur poderia ajudar sua mãe, mas apenas se ela realmente quisesse ser ajudada. Naquele momento ele nada poderia fazer. Depois de concluir o ensino médio, Arthur ingressou no exército. Naquela época, o relacionamento entre a Karina e Pedro já estava irreparavelmente danificado. Arthur estava certo de que sua mãe logo se separaria do marido, mas não foi o que aconteceu. Sua mãe se manteve nesse relacionamento infeliz, não quis arriscar. No fundo, Arthur até sentiu um alívio, pois tinha certeza de que se ela encontrasse um novo marido, repetiria esse mesmo ciclo doentio, fugindo de um relacionamento abusivo para outro. Arthur estava cansado dessa vida. Ele queria ser independente e conseguiu dividir o aluguel de uma casa com amigos que conheceu no exército. Ele se perguntava sobre seu futuro. O que aconteceria com ele depois que terminasse o serviço obrigatório no exército? Como ele viveria e o que faria? Terminado esse período, Arthur conseguiu um emprego e conheceu uma garota. Decidiu que ele finalmente se desligaria de sua mãe, entendendo que ele deveria viver sua própria vida e deixá-la com as responsabilidades de sua escolha. Decidiu que nunca mais pisaria na casa de sua mãe enquanto ela vivesse com Pedro, mas antes decidiu que lhe faria uma última visita. Chegando em casa, Pedro quase não reconheceu o enteado. "Arthur, é você? O que faz aqui?" "Achei que tinha dito que não pisaria mais nessa casa", disse Pedro com ironia. "Pois é, Pedro. Mas decidi que antes precisava conversar de homem para homem com você." Neste momento, Arthur se levantou de onde estava sentado e Pedro pôde ver que o menino quietinho que costumava viver ali, havia se transformado em verdadeiro homem. Arthur era alto e os anos de academia deram a ele uma musculatura invejável. Pedro engoliu seco nesse momento e esperou o que Arthur tinha a lhe dizer. "Vim apenas para ver se minha mãe estava bem e para lhe dizer que se eu souber que você encostou a mão nela mais alguma vez, eu venho até aqui para retribuir o carinho, mas pode ter certeza de que você não ficará feliz com o que vai receber." Pedro, entendendo o recado, disse que isso nunca mais tinha se repetido e que ele era um homem mudado. Arthur saiu aliviado por tirar esse peso de anos que havia carregado tentando proteger sua mãe, sabia que não havia mais nada que pudesse fazer por ela, e finalmente poderia seguir sua vida. Você ou alguém que você conhece já repetiu padrões ruins em seus relacionamentos? Será que existe um limite para o que podemos aceitar em uma relação? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.